Beleza, vamos começar então. Lembrando que nesse primeiro momento, só abrir o comando. Nesse primeiro momento, a chapa. Ela não sorteio da Em vez. Então, agora nesse primeiro momento, a chapa alternativa vai ter 5 minutos, a chapa orgulho de ser embate vai ter 3 minutos. Ele vai fazer o primeiro sorteio e a primeira pergunta. Olha só, tem uma identificação por números. Então, número 4. Você sabe quem você é? O estúdio Lamusa se encontra em uma sala inadequada. Ainda se mantém o plano da divisão do auditório para abrigar o Lamusa? Senão, qual será a providência? Primeiro agora, a chapa alternativa em 5 minutos. Iniciando, quer que eu repita a pergunta? Não, ou seja. Perfeito. Então, eu fiz parte da comissão quando a gente fez comissão de mudança, que é assim falado, e nessa comissão a sugestão da comissão da mudança foi instalar o Lamusa e o LexVideo nessa parte aqui de trás do auditório. Eu não tenho essa resposta, assim, se mantém isso, porque isso foi uma sugestão de uma comissão. Essa sugestão da comissão, ela depende, acredito, de passar pelos conselhos e também de saber da viabilidade dessa instalação. Porque, assim como o Lamusa, os ateliês, por exemplo, de pintura e de gravura, foram pensados para ir para o quarto andar e para o térreo, mas a prédio deu uma negativa para essa instalação, por exemplo, no quarto andar, tanto que esse ano a gente teve que recuar e voltar para o prédio do Benjamin porque é inviável instalar, porque a prédio, que é o órgão do Estado que diz sim, podem fazer esse tipo de reforma, não podem fazer, a gente é do Estado, a gente tem que atender a isso, né? Então, eu acredito que se esse é um planejamento, essa é uma proposta que foi feita com professores da música, com o professor Dalton, que é engenheiro, com os professores responsáveis pelo Lamusa e pelo LexVideo, mas que vai depender, que eu acho uma boa proposta pessoalmente, né? Nós acreditamos nisso, mas que depende de outras instâncias. Então também, se a comunidade entende que essa tem que ser uma proposta que deva ser revista ou planejada e que a direção brigue por ela, então isso também tem que ser levado para os conselhos, os colegiados e retomada essa questão, que pelo menos é isso que eu conheço desse assunto até este momento, né? Não sei se tem alguma atualização com relação a isso. Ok, obrigada. Agora a próxima chapa, vou ler a pergunta para vocês lembrarem. O estúdio Lamusa se encontra em uma sala inadequada. Ainda se mantém o plano da divisão do auditório para pegar a Lamusa? Se não, qual será a providência? Então, como a professora já falou, né, realmente existem paralisações, que é quem comanda, né, a gente tem que sempre passar por eles conforme algumas modificações. Lembrando, aqui, esse prédio é um prédio de interesse, unidade de interesse de preservação, UIP, então aí complica um pouco mais algumas coisas, principalmente em quesito externo. Só para vocês entenderem, esse auditório ele foi preparado para ser dividido em 4, mas nunca deu certo, tá? Não foi nossa culpa, nós já assumimos assim. Ele tem essa estrutura, foi feita para ser divisórias móveis. Não deu certo por uma questão estrutural, né? E as divisórias não podem ser colocadas. Então a gente já teve várias conversas para modificações, mas com drywall, faz assim, faz assado. Mas de qualquer jeito, né, o arquiteto-chefe, o Renato, sempre falou para nós, olha, não é bom dividir, até porque senão perde a quantidade de lugares. Mas ainda existe essa possibilidade, né, que foi cogitada,
de instalar numa parte dessa região central o estúdio. E isso foi a mesma coisa que a professora já respondeu, né? Foi uma ideia que ela não seguiu ainda. Ela pode ser consultada a prévia a respeito disso. Por enquanto, ele realmente está numa sala ali um tanto apertada. A ideia inicial, assim, para acomodar de imediato, é relocar os contrabaixos em outra sala adequada aqui no prédio por causa do ensaio da orquestra sinfônica, que exige o contrabaixo acústico e a orquestra de cordas que ensaia aqui. Então a gente precisa primeiro readequar a sala dos contrabaixos e a ideia é abrir aquela divisória, que é uma divisória simples, né? Não é alvenaria, nada, uma divisória de Eucatex, abrir e fazer ali uma ilha de edição, né? Que atenda os dois laboratórios, enfim. Então essa é uma ideia inicial que também a prévia sugeriu. A gente precisa ver a viabilidade disso também um pouco mais a fundo e, quem sabe, fazer aqui. Mas primeiro, quando a professora falou, né, a ideia era talvez pegar inteiro o espaço. Talvez a gente tenha que repensar nisso. Né? Como a professora falou, ela está certíssima. Teve essa ideia inicial ali, mas ela não evoluiu ainda. A gente pode voltar a falar com a prévia em função disso. Mas tomar todo o espaço também não é interessante, senão você toma, talvez, ali quem está sentado perde potencial de visão de quem está nas laterais. Então, talvez não seja todo, também tem que repensar esse projeto para que ele use uma parte. E nos é interessante, né? Inclusive essa foi uma ideia que eu conversei com o professor Dalton na época, né? Para a gente colocar o estúdio ali, porque daí a gente pode fazer gravações do teatro. Então todo mundo comunga com essa ideia de que é importante ter o estúdio ali, mas exige, né, uma certa adaptação e uma reconversa com a Paranagificações. Certo, professor, que essa pergunta, dessa vez a Isa aqui do meu lado vai fazer o sorteio e ler a pergunta para vocês. Chapa 1 e Chapa 2. Como ficará dividido o espaço para o estudo dos alunos de percussão? A pergunta número 20, quem escreveu ela. Enfim. Quem responde primeiro agora é a chapa Y, 5 minutos. Então, temos aqui os instrumentos de percussão, eles ficam, né, instalados aqui para trás da cortina, aqui, né, instalados. A ideia, a gente trouxe eles para cá, trouxemos esses instrumentos uma parceria com a Polícia Militar, que cedeu o caminhão para fazermos 2 transportes. Um veio o material da pintura, o outro veio esse material de percussão. Então ele está previamente alocado aqui no auditório, num camarim e num outro espaço lá embaixo. A ideia é que façamos um outro espaço lá embaixo, né? Existe a disposição da Paranagificações, isso é uma coisa que a gente ainda vai discutir, também não está 100% finalizada, aonde colocaremos o acervo. Então a Paranagificações sugeriu, né, de fazermos umas instalações extremamente adequadas para se instalar o acervo nesse espaço da garagem, tendo em vista que o acervo não precisa de janela, ele precisa ter simplesmente não, mas ele precisa ter um controle de temperatura, né, e umidade controlado, né, extremamente controlado. Então isso é necessário, até é bom que não tenha janela, conforme a Ana Tomé, que é a servidora que cuida do acervo. Então existe uma ideia da prédio de usarmos uma lateral ali da garagem, né, extremamente organizada para fazer o acervo. E nós temos também a sugestão de fazermos mais uma sala ali para acomodarmos as aulas de percussão e aí tirarmos daqui do palco, para que o palco fique mais livre para outras atividades, tá? E por que tem que ser feito aqui perto? Para que possa fazer o transporte do material marinho e tímpano, que tem rodinhas, mas para transportes curtos, né? Então não pode ser tão longe para pegar escada. Então a ideia é fazermos aqui na garagem, né, com o consentimento da Paranagificações, uma adequação para termos ali uma sala para percussão e bateria. E aí a gente consegue livrar o palco para que tenhamos uma possibilidade maior de utilização do palco pelos nossos grupos e por outros. Lembrando também, aproveitando uma carona na pergunta, o auditório não é da música, o auditório é de todos. Hoje nós temos lá, a comissão já está sendo instalada, nós temos uma agenda do auditório
E qualquer agendamento é só falar com o gabinete e a gente vai marcar. O que não dá para fazer é marcar coisas em cima de outras, sobrepostas. Então, a agenda está lá. Se existe uma demanda de música ou de artes visuais, é preciso simplesmente que nos passe. E a gente vai agendar adequadamente. Como eu digo, o que não pode ter é agendamentos sobrepostos. Quando vem o pedido de cima, de secretarias e governador, aí a gente tem que realmente às vezes ceder. Por quê? Porque aqui é um espaço público e a gente precisa ceder para esses órgãos. Eu já veio aqui o vice-governador no evento da CED, não teve esse problema de batimento de agenda, que foi nas férias. Então não foi necessário relocar ou dizer, olha, cancela a aula, transfere a aula para lá, porque pegou um período de férias. Mas isso é nosso planejamento, né? Alocar uma outra sala para fazer percussão e bateria, livrando o palco para maiores atividades de ambas as áreas, desde que, obviamente, devidamente agendadas, né? Sem que batam agendas, ok? Obrigado. Obrigada. 13 minutos, a mesma pergunta, vou repetir ela para vocês. Como ficará dividido o espaço para estudo dos alunos de percussão? Bom, eu vou dizer que eu estou bem feliz com a pergunta anterior e essa, porque significa que, então, há ainda coisas descontentes, que nem tudo está perfeito para ambas as áreas, né? Estamos com problemas. E aí, gente, isso tudo, essa questão dos espaços, é claro que eu não sou formada na área de música, nem a professora Débora, mas nós somos educadoras e administradoras no momento em que a gente se candidata. Então, se a gente não sabe, a gente tem que aprender e consultar as pessoas que têm esse conhecimento. Eu lembro que os instrumentos da percussão foram os primeiros a vir para esse prédio. A gente soube também, assim, depois que eles já estavam aqui. E aí, essa questão da divisão de espaços é algo que tem que ser planejado. Então, se ainda está havendo, vejam, se eles foram os primeiros, nós temos a orquestra, né? Nós temos os outros grupos que também têm seus instrumentos. Isso não está bem claro, bem dividido, então, se ainda há essa pergunta. E aí a gente precisa de espaços. E esses espaços não são espaços fáceis de ser conseguidos, não são baratos e requerem um processo de mudança. E aí a minha pergunta, lá com a minha fala inicial, de que a gente não tem recurso, já que todo o recurso que a gente tem está praticamente colocado no aluguel. Gente, quando a gente muda, se a gente vai mudar para baixo, para cima, para o lado, qual é o recurso real que a gente tem para isso? Eu tenho que saber. Quanto custa para tirar de um lugar e pôr para outro? Será que a gente está tendo clareza desse valor? Será que a gente está tendo clareza de que essas mudanças, elas não afetam só o espaço físico? É qualidade de aula, qualidade do professor, dos estudantes e dos agentes envolvidos. Então, eis aí o planejamento. Agora eu vou fazer a terceira pergunta. Ok. Pergunta número 28. Quais as providências acerca das bolsas de iniciação científica e, em geral, para a área de artes visuais e incentivo e facilidade do intercâmbio? Quem responde primeiro é agora a segunda rodada, na terceira rodada é a chapa alternativa. Querem que eu repita a pergunta? Quais as providências acerca das bolsas de iniciação científica e, em geral, para a área de artes visuais e incentivo e facilidade de intercâmbio? Bom, não sei se nós entendemos bem, mas vamos pensar que as providências seriam para ampliação de bolsas, né? Que seria e um atendimento, eu acho que não só a área de artes visuais, para a área de artes, porque isso é um problema que vem desde o CNPq, que não tem essa prioridade, né? E aí
isso resulta dentro da universidade. Porque a gente também tem que ter clareza que os nossos campos 1 e 2, as especificidades de ambos não são de total conhecimento das nossas pró-reitorias. Eles não sabem das nossas especificidades, eles estão, claro que a cada reunião que tanto as direções de centro como a direção de campus participa, a gente vai deixando isso mais claro, mas assim, enquanto centro de áreas, a gente tem pedido a ampliação dessas bolsas, mas a gente também conta com uma resposta da Progesp, que nós não temos tantas pessoas pleiteando essas bolsas. E aí, um grande problema que a gente tem é que um professor que ganha essa bolsa, a análise da escolha de ter a bolsa ou não está vinculado ao currículo do professor e ao projeto de pesquisa cadastrado na nossa divisão. Então, é algo que realmente nós estamos aprendendo. Nem todos os professores nossos têm esse trabalho da pesquisa, então, por isso a gente precisa fazer também essa discussão, mas essa discussão, gente, ela é muito mais, de novo, vou repetir, do centro de área, tá? A gestão de campus, cabe a ela defender as decisões do centro de área nos conselhos. Então, acho que tem que rediscutir os cursos que estão se sentindo desamparados, seja no número de bolsas, seja nas orientações recebidas sobre as bolsas, tem que levar isso para os seus colegiados, para que os colegiados levem ao centro, para que isso seja colocado ao centro. Olha, nós temos até segunda-feira para levar nossos posicionamentos para o primeiro CEP do ano. Esse pode ser um, tá? Seja ampliação, seja manutenção, seja aberto para outras áreas mais específicas. Então, é necessário que vocês tornem isso mais claro, tá? Dentro do colegiado, o que é que realmente vocês querem que seja resolvido quanto a bolsas de iniciação científica. Eu fui coordenadora da iniciação científica até o final do ano passado e a distribuição das bolsas ela é feita de forma equiparada e equivalente dentro da universidade. Então, existe um número X de bolsas que ainda não é um número bom, atende a todos aqueles que pleiteiam, né? Mas ela é dividida de acordo com a quantidade de projetos apresentados. Então, se o campus Curitiba 1 apresentou 10 projetos que pedem bolsa e o campus União da Vitória apresentou 200 projetos que pedem bolsa, União da Vitória vai receber mais bolsas, porque é feita uma divisão percentual. A divisão ela é uma divisão bastante equilibrada. Eu participei, como coordenador, participei do CALIC, e a gente ouve a todo tempo que a gente precisa apresentar mais projetos para que a gente tenha acesso à bolsa, não só porque a gente vai pegar uma fatia maior, mas porque à medida que a gente tem mais projetos, a gente também consegue aceder às agências de fomento. Então, hoje nós temos o CNPq, a Fundação Araucária e bolsas da Unespar, que começaram há 2 anos só. A cada ano a Unespar consegue destinar um pouquinho mais para isso. Quanto mais a gente produz, mais a Fundação Araucária e o CNPq também vão destinar uma fatia maior para nós. Então é isso. Obrigada, senhora. Agora, 3 minutos para outra chapa. A professora já explicou, né? Essa não é uma atribuição direta da direção de campus, né? Essa compete à divisão de pós-graduação, pesquisa e pós-graduação. E está mais ligado aos centros de área do que o diretor de campus. Mas o que o diretor de campus pode fazer? Apoiar tudo isso. Tanto é que nós temos total apoio ao mestrado, né? A sala, enfim, todas as demandas. Por quê? Porque é importante que o mestrado vingue, né? 100%. Né? Aqui nós temos o mestrado em música aqui, e eu tenho mestrado em artes visuais no campus 2. Então, em artes, né? Então, o que acontece? A gente tem que apoiar esses projetos de pesquisa, tem que apoiar o mestrado,
para que ele vire no futuro um doutorado em ambos os campos. O mestrado ele é importante aqui, né, graças foi já aprovado depois de muita luta, né, dos envolvidos. Eu digo, também não é o diretor de campus, a gente vai lá e luta no conselho para aprovar, mas é muito importante que a gente apoie todo o suporte para isso acontecer, e temos feito isso aqui 100%. Quanto a outra pergunta, a outra parte da pergunta do intercâmbio, a Unespar tem o Escritório de Relações Internacionais. Esse escritório é quem faz todos os convênios, né, com as universidades afins e fora do Brasil. Então ela já tem esse, não é também aqui o diretor de campus que faz isso, mas qualquer intercâmbio tem que ser via Escritório de Relações Internacionais que já existe na Unespar. Tá? Como a professora disse também, o número de bolsas é assim que é feito, é na base da proporção. Então, como eu digo, o diretor pode só incentivar, né, e motivar que as pessoas façam projetos. Vou passar para o seu Sônia para complementar. Apenas para complementar a questão da internacionalização, o Escritório de Relações Internacionais também pode buscar e fomentar com outras instituições, como ano passado nós tivemos uma aluna da licenciatura em Artes Visuais, tem a Bolsa Santander, ela ficou um semestre em Portugal. Então essa foi uma ação e ela foi a única estudante da Unespar. É uma bolsa para a Unespar. Eu acho que até a professora Jaqueline foi a tutora, né? Foi a tutora. Tá? Então vocês devem ficar atentos também aos editais publicados no site da Unespar. Vocês têm que acompanhar isso. Claro que isso é divulgado, mas é importante que vocês visitem todos os dias, né? Porque tem os prazos de inscrição. Tá certo? Obrigada. E silêncio de próxima, por favor. Gostaria de saber qual a proposta da chapa alternativa, as duas chapas no caso, em relação aos aluguéis dos prédios, pois no início do debate essa chapa informou que do orçamento de 100 mil, 95 mil vai para pagar os aluguéis, porém não propôs uma solução para o problema apresentado. A chapa Orgulho Serimbap pode comentar sobre o tema também. Óbvio. Começa com vocês, a chapa Orgulho Serimbap, de 5 minutos para vocês decorrerem sobre a pergunta. Então, nós sofremos com esse orçamento do aluguel, que eu digo hoje, a gente tem que bancar o aluguel, ele faz parte do orçamento, e infelizmente a gente tem que pagar o aluguel, não tem como. Como eu falei aqui já no começo do debate, desde 2016 a gente vem procurando outros prédios, procurando incansavelmente outros prédios mais baratos, ou prédio, de preferência prédio público, ainda não encontramos um outro que pudesse adequar, público ou não, né, as necessidades totais. Então, hoje, infelizmente, no momento que estamos, nós temos que, é importante que a gente deixe aqueles prédios que eles não têm acessibilidade, eles já estão ficando velhos, tem muito problema de banheiro, vive estragando, tal. Nós temos um processo do Ministério Público que temos que responder, né, até junho deste ano, a respeito dos itens de acessibilidade. Depois de muita conversa com os proprietários, eles resolveram fazer os itens. Eu tive que provar ao Ministério Público que ia ser feito, né? E estou esperando eles concluírem as obras ali na Benjamin para que eu fotografe e mande para eles, mande para o Ministério. A mesma coisa vai acontecer na Comendador Macedo. Então a gente tem procurado sim, né, outra alternativa. Se temos uma alternativa melhor, que vai dar uma situação melhor, vamos nessa primeira, até que a gente galgue mais uma posição e apareça nesse meio tempo um prédio público. Nós temos muitos prédios aqui no centro de Curitiba. A gente sempre preservou aqui para ficar perto do que já existia, né? E esse parece ser uma alternativa bem interessante.
Por quê? Porque ele atende a uma boa parte das necessidades, né? Ou talvez toda, porque daí vai toda a artes visuais para lá, né? Vai ser feito um trabalho em conjunto com o arquiteto, entendeu? Ninguém vai fazer sozinho, vai ser feito com o arquiteto do dono do prédio, que vai disponibilizar o arquiteto de graça para fazer os layouts. Se os layouts não derem certo, a gente interrompe o aluguel e não aluga, tá? Mas o arquiteto vai fazer a distribuição dos 12 pisos e daquela parte da loja, que vai acomodar a galeria de artes e 2 ateliês, eu acho que na parte atrás, né, que é bem ampla, nova, né, enfim. Então toda essa modificação nesse prédio deve ser um alento agora. Se nesse meio tempo aparecer ainda um outro prédio, ou aparecer um prédio público, a gente vai para o outro, mas por enquanto não apareceu. Então a gente está se buscando, se a gente for reeleito, a gente vai continuar nessa busca incessante por um outro prédio público, ou até mesmo por um outro aluguel mais barato que adequa às situações. Infelizmente não é fácil achar 4.000 metros, 5.000 metros, seja adequado e barato. Infelizmente não é. E como eu digo, nesse prédio, além de tudo, o proprietário ainda vai se dar conta da manutenção dos elevadores. Isso vai nos poupar mais de R$1.000 por mês, em termos de que a gente tem que pagar uma companhia que faz a manutenção de elevadores continuamente, né? Aqui vai ser feita a licitação agora, de atualização e depois de manutenção dos elevadores. Então isso, se a gente tiver isso num prédio, no outro prédio, né, na alternativa desse, vai ser melhor, e daí a gente vai economizar nisso também. Então, a gente, como eu digo, incansavelmente a gente vem procurando soluções. Não apareceu, mas agora tem essa ideia. Tomara que vingue realmente, não vingou 100%, ninguém assinou o contrato. Enquanto não assinou o contrato, está aberto. Então a gente vai discutir vai ser feitos os desenhos dos pisos, dos layouts, junto com a comunidade. Tá? E eu falei lá na visita para as professoras, eu falei, professoras, nós temos uma chance aqui, e professores, né? É que estava ali o pessoal de artes visuais, a gente tem uma chance de zerar e começar do zero aqui numa situação nova, né, que agrada a todo mundo. Se não agradar a todo mundo, a gente não aluga, entende? Porque ali vai envolver dinheiro público e tem uma série de processos até que a gente consiga alugar. Então, o aluguel ali está nesse ponto. Eu acredito que o prédio ali é muito bom, ele vai acomodar melhor do que está hoje, eu não tenho dúvida disso. Mas, não sou dono da verdade, se por um acaso, em conversa com o arquiteto do prédio, não der certo, a gente recua e não aluga esse prédio e fica na procura de um outro prédio que atenda melhor as nossas necessidades. Obrigado. 3 minutos, quer que eu repita a pergunta? Não. Bom, com relação a esse assunto, a proposta dessa chapa aqui é continuar nas tratativas que já estão acontecendo junto à reitoria de busca de um prédio público, porque é somente com um prédio público que nós podemos deixar de pagar esse montante de dinheiro, que é dinheiro público, que é dinheiro sendo investido, né, no nosso campus. Então essa é a proposta. Nós sabemos que isso é algo que tem a sua demora. Como disse o professor Marcos, isso não é simples, porque depende de vontade, depende de influência política, né? Mas essa é a alternativa para deixarmos de pagar aluguel. Não existe outra alternativa, a não ser nós irmos para um prédio público. Existe uma conversa, essa conversa que foi iniciada, existe uma comissão hoje que foi decidida em Conselho de Campos no final do ano passado, em outubro, que a professora Solange faz parte, de professores, sou a professora Giovana, das artes visuais, o professor Jorge, que não sei se está aqui ainda, que é responsável por isso, né, por visitar quando aparecerem esses lugares. Uma das alternativas são as escolas públicas, que infelizmente estão sendo desocupadas do ensino médio, né, por motivos que eu não tenho tempo para discutir aqui, né, mas que uma saída seria ocupar esses prédios, né, que estão sendo desocupados. Então, essa conversa existe. Tá? E uma questão primordial para isso, para nós, é que num prédio que abrigue
tudo que está naqueles 2 prédios da Comendador e da Benjamin é que nós estaremos mais próximos, as 2 áreas. Teremos condição de ter maior integração entre as áreas, que essa é uma demanda que eu percebo que vem dos alunos, principalmente. Né? Uma outra questão com relação a isso, concordo com o professor Marco Aurélio, esse último prédio que nós fomos visitar, de fato, é o melhor prédio que nós visitamos dos particulares até então. Porém, tem todo esse trâmite que ainda pode tardar, e também a reforma, que não, a princípio não vai ter custo para nós, mas tem a mudança que sim implicará em mais custo no nosso orçamento já tão apertado. Então, eu espero ter respondido a pergunta de vocês. Só para fechar essa questão financeira, que é a nossa preocupação, é que o professor bem colocou, o prédio da Benjamin está finalizando a reforma. E para que a gente mude logo, antes do final do ano, para um outro prédio, a gente não pode esquecer que nessa conta tem que entrar a quebra contratual. Tá? Então é mais dinheiro. Bom, gente, pelas regras estipuladas, acabaram a rodada de perguntas. Eu vou conversar agora com a chapa para ver se a gente vai ter mais, como é que está a disponibilidade deles. E todas as outras perguntas, o DCE se compromete em enviar elas para as ambas as chapas. E se tiver uma resposta, a gente também vai publicar no nosso Instagram, no nosso Facebook. Instagram e Facebook é dce.embap. Podem procurar e adicionar e acompanhar por lá. Agora a gente vai para as considerações finais, 5 minutos de cada chapa, e depois a gente vai lembrar a importância de vocês irem na Assembleia. Começa pela X. Esses microfones. Bem, nós queremos deixar registrado, primeiramente, agradecer ao DCE pela organização, pelo trabalho. Foi muito importante ouvirmos uns aos outros e ouvirmos algumas questões. E não existem coisas prontas, definidas. Existe a busca, existe um interesse em querer manter a qualidade dos cursos, mas também a qualidade de pessoal. Talvez a gente não converse sempre a ponto de saber se as pessoas estão bem, se as pessoas estão felizes em estar trabalhando aqui, se a gente vem animado para todas as aulas, para todos os espaços. E as questões todas, físicas e financeiras e administrativas que a gente discutiu nessa noite, elas atingem a todos nós. Não é o gestor, não é só o acadêmico, não é só o professor, não é só o agente. A gente tem várias coisas que a gente não falou aqui. Para nós, professores, por exemplo, a falta de ter um RH próprio, da gente também ter um espaço de convivência, de integração, da gente saber o que está acontecendo com as outras áreas. Isso é um papel que a gente tem que buscar. Talvez hoje a gente não tenha mesmo condições, talvez a gente já sabe de cor que não temos condições financeiras, mas quais são os meios? Tem tanta gente, a gente viu nas últimas paralisações, que tem tantos professores e estudantes que têm parentes, conhecidos, que são representatividade legal, e a gente não está usando isso. Então, o que está faltando para a gente? Essa conversa, esses momentos. Talvez eu concordo, às vezes, que a Assembleia não pode parar todos os dias, todas as aulas, só para se reunir e conversar. Mas nós temos que melhorar a nossa comunicação, gente. A gente está vendo os outros campos mostrando, uma das coisas é o prédio público, mas, gente, nós estamos com 3 campos que conseguiram politicamente terrenos para construção própria. E foi o gestor que foi atrás da sua comunidade. Então, eu não estou dizendo que não foi feito, eu estou dizendo que nós temos que fazer. Fazer mais, fazer junto. E uma das coisas que a gente questiona nessa coisa dos prédios
é que a gente cada vez mais está ficando mais divididos. Os agentes estão divididos, os professores estão divididos, os estudantes estão divididos. Gente, nós somos um campus. Enquanto todos os outros estão se cercando, a gente está se distribuindo. E nós temos que ter clareza que nós somos, em número de alunos, o menor campus da Unespar. E nós não sabemos como será a atitude dos novos reitores. E não quer dizer que seja nem eu, nem o professor Marco Aurélio, a professora Solange e a professora Débora que vão estar à frente do campus, nessa discussão de valores. Então, ou a gente se organiza, se junta e trabalha para uma coisa comum, ou de fato a gente vai começar a perder coisas por isso. Então, a nossa proposta não tem todas as respostas certas mesmo, mas é sair em busca delas e acreditar que a gente tem um potencial, porque a gente tem. A gente tem professores e estudantes aqui de reconhecimento internacional. E o que é que a gente está fazendo com isso? Então, vamos pensar nisso e essa é a nossa proposta. Então, eu gostaria de deixar explícito aqui o nosso compromisso que, se eleitas, nós vamos trabalhar nesse sentido da integração entre estudantes, docentes e agentes e também entre as áreas. Então, eu sei que deve existir uma certa desconfiança de que, por nós duas sermos da área de artes, nós não olharíamos para a área da música. Isso, neste momento aqui, eu me comprometo como uma representante, porque o que eu entendo é que, quando a gente se candidata a qualquer função dentro da universidade, a gente está se candidatando a ser representante de um grupo. As funções dentro da universidade são de representação. Então, tanto diretor, vice-diretor, coordenador, diretor de área e etc. são representantes. Então, o representante tem um compromisso, se ele foi escolhido pela maioria, que é isso que vai acontecer na próxima segunda-feira, de olhar com igualdade para todos, independente de quem seja. Então, este é um compromisso que nós assumimos aqui perante vocês. Agora a gente tem tempo, deixa vocês baterem palma, a gente vai ser sincero. Agora as considerações finais. Vou deixar, por favor, 5 minutos. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, parabenizando inclusive novamente o TCE pela oportunidade. Dizer para vocês que é um privilégio estar aqui, que é um privilégio ser servidora pública, que é um privilégio ser professora dessa instituição. Vocês devem ter percebido que hoje nós falamos muito aqui sobre dificuldades, que nós temos, que elas existem, e talvez, não sei, vocês pensam, mas por que que vocês estão aí nessa posição? Eu posso dizer para vocês e peço o apoio de vocês para que o professor Marco Aurélio e eu continuemos nessa missão importante, porque, apesar de tudo, nós continuamos acreditando que tudo possa tomar um rumo diferente, que as coisas possam melhorar, porque nós precisamos acreditar. Nós acreditamos na educação, nós somos educadores em primeiro lugar, e nós precisamos acreditar em dias melhores. Se nós estamos aqui para formar profissionais, que é uma grande responsabilidade,
Isso é um compromisso que a gente firma com vocês, né? Nós estamos, independente aqui da finalização do debate, nós continuamos à disposição de vocês, caso vocês queiram fazer outras perguntas. Acredito que o DCE também vai encaminhar as perguntas para a gente responder. Novamente, muito obrigada pela oportunidade. Complementando aqui a despedida da chapa Orgulho de ser IBAP, aqui foi muito importante esse momento, a gente pôde esclarecer vários pontos de orçamento, né, que às vezes ficam mal compreendidos pela comunidade, a gente pôde esclarecer aqui. Às vezes o papel do diretor de campus aqui foi um pouco confundido, né, com o seu trabalho, com a sua missão e com a sua responsabilidade. Eu queria dizer que nesses 4 anos o gabinete sempre esteve aberto a qualquer discussão, a qualquer diálogo com o DCE, com estudantes, com agentes, com professores, e sempre estará aberto até o fim do nosso mandato, e caso a gente tenha outro, continuará aberto, sempre ao diálogo. Existem os mecanismos também que a gente não pode desperdiçar, que foi o que a professora falou aqui, mas foi o seguinte: são as audiências públicas da Unespar. Essas exigem uma participação maior de todos nós. Tá? Sempre quando nós participamos de todos, nós pegamos o começo dessas audiências, elas acontecem 2 vezes por ano, e nessas audiências é que são colocadas as ideias, as críticas, as melhorias que a gente tem que fazer, e delas a reitoria toma para saber qual é a situação dos campi. É muito importante a participação de todos nessas audiências. Tá? Muito pelo contrário, eu acho que, desculpe discordar da chapa adversária, muito pelo contrário, nós achamos um outro prédio para unir 2 prédios e não separar. E sempre procuraremos um outro prédio público para atender a comunidade, só que não achamos, mas justamente esse prédio é para acomodar os 2 juntos e não para separar. Campo Mourão também tem 2 sedes. Campo Mourão tem uma parte na BR e uma parte no centro. União da Vitória agora está fazendo, né, uma terraplanagem, vai começar uma outra ideia num outro lugar. Mas por quê? Porque eles não têm sede. União da Vitória divide a sede com o colégio estadual. Tá? Então a gente tem que ficar feliz quando os outros campi conseguem as coisas, porque nós também conseguimos esse espaço aqui e conseguiremos mais coisas se a gente for eleito, dentro da realidade, dentro do que é possível, dentro do orçamento que às vezes nos vem condicionado. Tá? Eu não tenho dúvida de que eu e a professora Solange, que tem muita experiência em gestão, estamos preparados para aguentar mais 4 anos desse rojão aqui, que não é fácil. Tá? A gente tem meu jargão lá, tem coragem para assumir mais 4 anos nessa função, nessa missão que tem a direção de campus. Nós estamos preparados, contamos com o seu apoio. Obrigado. Antes, a gente ainda tem vagas e horários para as pessoas serem fiscais nas eleições. É só você ter uma foto no nosso Instagram, DCE.IBAP, para vocês se inscreverem lá. Vale como órgão parlamentar e a gente ainda tem bastante hora vaga. Então, por favor, nos ajudem, estudantes. Segunda, a gente tem a assembleia, sexta-feira, para discutir a paralisação e movimentação de 18 de março, que é o Dia em Defesa da Educação. Também a gestão do DCE e repasses. Dito isso, eu gostaria de agradecer às chapas e a todos os presentes. Encerrado esse debate, votar